concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada. Dai-me força contra os vossos inimigos. Nós te pedimos, Mãezinha, que a Senhora estenda o teu manto sagrado sobre cada família, sobre cada pessoa, sobre cada coração, que nesse momento está conosco e deseja a graça de ser livre. Deseja a graça da alegria, da felicidade, da liberdade dos filhos de Deus, através do perdão. Que a Senhora interceda e que os anjos levem uma gota do sangue de Jesus para cada um dos teus filhos e filhas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Meus irmãos, eu quero dizer hoje, nesse momento já somos 25 mil guerreiros só no YouTube. E há pouco tempo atrás, talvez alguns do Instagram chegaram depois também, não viram e não ouviram o testemunho que a irmã Maria Raquel contou aqui antes. Eu recomendo que depois, numa hora oportuna, você procure ver e ouvir esse testemunho que a irmã Maria Raquel leu, né, contou para vocês de, na verdade, 2 testemunhos muito fortes do perdão. De como sem o perdão não existe a libertação. Sem o perdão não existe graça na nossa vida. Sem o perdão, tudo fica entravado. Como uma artéria entupida pode levar a óbito a pessoa sem fazer uma cirurgia ou um tratamento forte. Da mesma forma, as graças de Deus são impedidas de chegar na nossa vida, principalmente pela falta de perdão. Eu já dei aqui algumas vezes, e não vou repetir, um testemunho que está no nosso canal também, o testemunho que eu já dei da experiência que eu tive da cura do câncer. E nesse período da cura do câncer, nós conhecemos o Padre Rufus, que foi um dos maiores missionários que nós conhecemos, um homem conhecido internacionalmente por ser um instrumento de Deus, realmente um santo de Deus. Ainda não foi canonizado, mas nós sabemos quantos milagres Deus fez através dele enquanto ele estava vivo e depois de estar mais vivo ainda lá no céu, não é? E o Padre Rufus ensinava e pregava o Evangelho. Ele pregou porque ele fez especialização, mestrado, doutorado na Sagrada Escritura. Era um dos maiores exorcistas do mundo. Deus o usava para fazer curas, milagres, prodígios. E este homem de Deus era o vice-presidente da Associação Internacional dos Exorcistas. E ele pregava a palavra de Deus. Mas na sua experiência pregando a palavra de Deus, ele descobriu 3 pontos principais que nós precisamos nos libertar para poderem as graças de Deus vir sobre a nossa vida. Você está vendo que são muitos os nós que precisam ser desfeitos. E graças a Deus, quantos testemunhos milagrosos de pessoas que estão abrindo o coração e junto com essa família Exército de São Miguel estão sendo libertas mesmo, estão sendo curadas mesmo. São vidas que são transformadas de verdade por causa da fé verdadeira, genuína. Por causa da abertura do coração de cada um de vocês, nós podemos ouvir todos os dias, as noites aqui, testemunhos em cima de testemunhos, de graças imensas, porque abriram seu coração. E muitos nós estão sendo desfeitos por Nossa Senhora nesse período. Já muitos testemunhos de graça nesse período. Porém, o Padre Rufus dizia que 3 são os principais bloqueios para que a graça de Deus venha sobre você. Estamos num período de muita chuva, não é? Essa chuva nem sempre é boa. Tudo em excesso é ruim, né? E a gente pede que a chuva que vem em excesso vá para os lugares que estão secos. E Deus ouve essa oração. Então, o que nós devemos fazer? Quando existe a chuva de graça, da bênção de Deus, essa nós não podemos usar o guarda-chuva, não. Essa nós teremos que desejar, nos banhar, mergulhar nessa graça. E a graça de Deus não para de ser derramada sobre os corações humildes. E um coração humilde vai tirar esses guarda-chuvas que impedem a graça de Deus te mergulhar, te envolver, te salvar, te lavar. E nós já vimos
Os primeiros bloqueios para essa graça, esses dois principais bloqueios, nós já rezamos com Ele. Um deles é a falta de arrependimento dos nossos pecados. Estávamos aqui com o diácono Rômulo, foi maravilhoso, a gente rezando, pedindo a Deus que tire esse bloqueio da nossa vida, essa dureza de coração. Que noite maravilhosa, quantos testemunhos, foi maravilhoso, gente. E uma outra noite nós já rezamos para que o Senhor, através da intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, desfaça os nós das contaminações espirituais. Maldições, às vezes porque nós mesmos visitamos lugares que não eram de Deus e trouxemos uma maldição, uma contaminação espiritual. Também isso nós já rezamos, e o Senhor quebrou maldições, e o Senhor nos lavou no seu sangue precioso, tirando contaminações espirituais da nossa vida. Olha como Deus é bom, aceitou o nosso pedido de perdão e nos perdoa todos os nossos pecados e culpas. O Senhor nos limpa das nossas contaminações espirituais. Agora, este terceiro bloqueio que nós vemos hoje, ele é mais importante de certo modo. Por quê? Porque o que adianta você receber o perdão de Deus, o que adianta você ser lavado pelo sangue de Jesus de toda a contaminação espiritual, e no fim da história, você não querer perdoar o irmão que vem te pedir perdão? Como é que você tem coragem de pedir perdão ao teu Senhor e o teu Senhor te dar esse perdão? De pedir que Ele te liberte das correntes, das contaminações do inimigo, das perseguições espirituais do inimigo, e o Senhor te liberta da contaminação. E depois disso tudo, você tem a coragem de negar ao teu irmão o seu perdão. Por isso o Padre Rufus dizia que aquele que tem esse bloqueio da falta de perdão está sujeito às obras do inimigo, está sujeito às doenças emocionais, psíquicas e até doenças físicas, são ocasionadas em consequência da falta de perdão. Meus irmãos, esse é um dos bloqueios mais importantes de serem tirados, e não é só o Padre Rufus que diz isso não, é a Sagrada Escritura, é a Palavra de Deus que vai nos ensinar. Eu quero te convidar hoje, você já tem o seu diário espiritual, não é? E eu sei que você anota, você aprende com esse exército de São Miguel. Eu peço que você anote a passagem de Mateus capítulo 18. Se eu não me engano, depois do versículo 23, alguma coisa assim, em que o Senhor vai dar um exemplo muito conhecido, mas é bom sempre lembrar, daquele servo impiedoso com seu amigo. A Sagrada Escritura, Jesus vai contar nessa história, que um homem devia 10.000 talentos de ouro ao seu patrão. Gente, 10.000 talentos de ouro significa várias toneladas de ouro. Isso é um valor incalculável. Isso é um valor imperial, que um país deve a outro país, sabe? Que um rei devia a outro rei. É algo impossível de um simples servo conseguir o dinheiro e pagar o que ele devia. Era impossível ele pagar, porque Jesus já queria fazer uma imagem de que os nossos pecados ofendem ao Deus infinito, e é impossível nós mesmos repararmos a gravidade do que é o nosso pecado. Por isso Deus enviou seu Filho único, pois só Ele podia pagar, só o Deus infinito podia pagar uma culpa infinita. Então Jesus quis dizer, olha, esse servo devia 10.000 talentos de ouro, toneladas de ouro, vamos colocar em reais, em dólares, milhões e milhões, talvez 1 bilhão, não sei exatamente o valor, ele nunca conseguiria pagar. E ele chora e ele suplica ao Senhor que perdoe aquela dívida, me dá um tempo e eu vou pagar. Oh, mentira, nunca ele vai conseguir pagar. E ele seria vendido, ele como escravo, sua esposa, os seus filhos, e mesmo assim, com toda a sua vida, como escravo, não pagaria tudo o que ele devia. Mas o seu senhor, seu patrão, teve compaixão quando ele em lágrimas pediu perdão, e disse que ele estava perdoado daquela dívida. Imagina, é algo inimaginável que Jesus fala, não é? Um patrão realmente muito bom, porque ele devia toneladas de ouro, e ele liberou, e ele perdoou a dívida.
Poucos instantes depois, chega um companheiro dele de serviço, que lhe devia 100 moedas de prata. Meus irmãos, na Bíblia você vai ver em outras passagens que uma moeda de prata era o valor de uma diária de trabalho. Lembra daquela parábola dos operários da última hora? Cada um recebeu pela diária uma moeda de prata, um dia inteiro trabalhando. Eu não sei quanto seria hoje, talvez R$100, talvez um pouco mais, não sei quanto é a diária de um trabalhador, e também difere de trabalho para trabalho. Vamos imaginar que fosse R$100. 100 moedas de prata são 100 diárias, quer dizer, 3 meses de trabalho. R$100 multiplicados por 100, dá o quê? 10 mil reais. Um devia toneladas de ouro, foi perdoado. Agora o meu amigo me devia R$10.000, o equivalente a 3 salários, 3 meses de trabalho. E quando ele vem me pedir perdão, eu digo que eu não o perdoo, que ele deve me pagar, porque é justiça. Eu sou uma pessoa justa e eu quero que você me pague, porque isso é o correto, isso é o justo. Você precisa me pagar, porque senão você está cometendo uma injustiça. E ele suplica, por favor, me dá um prazo, eu vou te pagar. E ele diz, não, seja lançado na prisão. E ele pega ele, não é? Diz a palavra de Deus, pega ele pelo pescoço. E os seus amigos veem aquilo, contam para o patrão. Jesus pergunta, o que esse patrão vai fazer com o servo? Servo mau, eu te perdoei toda a sua dívida porque me imploraste. Não deveria tu também ter compaixão deste teu companheiro de serviço, que te pediu misericórdia? E o patrão diz, lançai-o na prisão. Ele ficará lá até pagar o último centavo. Gente, quando Jesus faz essa parábola, ele termina dizendo assim, será assim que o vosso Pai do céu tratará a cada um de vós, se não perdoardes o vosso irmão de todo o coração. Você está entendendo? Que Deus, Ele queria tratar cada um com misericórdia. Deus queria perdoar a dívida de 10.000 talentos de ouro, de toneladas de ouro que você deve. Pelos seus pecados, Deus queria te dar o céu direto. Deus queria limpar todo o seu pecado, todas as suas dívidas, e te dar o céu, te dar a recompensa eterna. Mas uma condição Ele coloca. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, do mesmo modo que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E quem de nós perdoa como Deus perdoa? E quem de nós perdoa 100% aqueles que nos ofendem? Quem de nós perdoa na hora? Quem de nós tem esse perdão abrasado no coração, como o coração de Jesus que arde em fogo de amor? O coração de Jesus que ensina a dar outra face e dá. O coração de Jesus que ensina que mesmo que eu tenha fé que move montanhas, se eu não tiver esse amor hesed, esse amor que perdoa, não adianta de nada a fé, não adianta de nada dar esmola aos pobres, não adianta de nada entregar o corpo para ser queimado, diz São Paulo em Coríntios 13, se não tiver esse amor que perdoa, se não tiver esse amor misericórdia. Nós estamos na escola e a verdadeira marca do cristão é que o cristão está na escola do perdão. O amor cristão é um amor de perdão, é um amor de misericórdia. E quando nós trazemos o nome de cristão e não lutamos para perdoar, nós estamos deixando uma maldição ficar sobre nós. Eu já contei para vocês uma história de uma jovem que tinha rancor do seu pai que abandonou a sua família. E depois de anos esse pai retornou bêbado, como um mendigo, e não reconheceu as filhas. Ela que tinha ódio e rancor todos os dias rezava por ele, mesmo com aquele sentimento. Ela achava que não adiantava nada, mas ela rezava todos os dias. Já sua irmã não, só alimentava aquele sentimento. Quando o pai apareceu, a vontade dela era de bater nele, a vontade dela era de dizer tudo para ele quando ele chegasse. Mas porque ela rezou todas as noites,
Deus deu uma graça que nem ela sabe explicar. Automaticamente ela teve o desejo de abraçar o pai, de cuidar dele, de dar um alimento naquela hora. E nem ela se entendeu. Foi a graça de Deus, fruto da oração. E o que aconteceu com a irmã dela? Se afastou, disse que não queria ver. E ela foi lá e disse: perdoa o nosso pai. Não, porque ele me feriu, eu não perdoo, eu o odeio. A moral da história é que uma delas se tornou religiosa, a outra se tornou prostituta. Isso é a diferença de quando você perdoa e de quando você não perdoa. A maldição fica sobre a sua cabeça. E você sofre mais do que a pessoa que te fez mal. Não é? Perdoar é mais barato. Quem sofre mais é aquele que guarda rancor. Você sofre mais do que a pessoa que te machucou. Você carrega o peso dela em você. E Deus te chamou para a liberdade dos filhos de Deus. Meus irmãos, eu vi há pouco um testemunho de uma mulher que ficou um ano com um problema de doença crônica no pulmão. Um ano. Até que ela foi para um retiro de oração, e nesse retiro uma pessoa proclamou: você que está com essa doença crônica, é por causa da falta de perdão. E ela em lágrimas se decidiu de perdoar. E ela que há muito tempo não conseguia correr, o pregador segurou na mão dela e correu aquele ginásio. E ela estava liberta, ela estava curada no seu pulmão. Depois de um ano de doença crônica, porque ela liberou o perdão. Eu há pouco tempo vi um testemunho do maior jogador de xadrez do Brasil, da América do Sul, vencedor de vários campeonatos, seria o maior jogador de xadrez do mundo, muito provavelmente, é um dos maiores, é classificado como o terceiro maior jogador de xadrez do mundo, e ele iria concorrer com o primeiro, ele iria enfrentar, né, um homem muito inteligente, genial. O que aconteceu? Sabe por que ele não chegou a ser o primeiro do mundo? Porque quando ele estava nesse auge, pronto para enfrentar os melhores do mundo, ele foi acometido de uma doença. E essa doença, que mexe no sistema nervoso, fez ele paralisar os músculos, ao ponto que ele sentia muito frio, vivia debaixo de um cobertor, e este homem não conseguia nem mesmo mastigar. Esse homem tinha que comer tudo batido no liquidificador líquido. Esse homem não conseguia escovar os dentes, escovavam os dentes para ele. Ele não queria mais tomar banho, que dessem banho nele, porque ele mesmo não conseguia. Esse homem estava totalmente escravo da escuridão, da depressão. Ele entrou em depressão também nesse período. E o que aconteceu? O grupo de oração da Renovação Carismática, lá da cidade de Lorena, famosa tia Laura, né? Eu nem sei se é viva ainda, eu acho que não. Essa mulher que é muito famosa aqui no Brasil, no tempo antigo, década de 70, de 80, né? O dom de cura que ela tinha, e ela foi rezar sobre ele. E ela disse que aquilo era a falta do perdão. E quando ela rezou e Deus revelou aquilo para ela, esse homem, no mesmo dia, começou a se mexer. No mesmo dia ficou curado. E além disso ainda recebeu o dom de cura, né? Olha que maravilha, meus irmãos. E hoje esse homem prega a palavra de Deus, chamado Mequinho, o apelido dele. Eu fiquei impressionado com esse testemunho. Poderia ser gradativa a cura, mas foi imediata. Foi na mesma hora que ele liberou o perdão, e ele descobriu que foi exatamente no período que ele foi ferido por alguém, e ele guardou rancor, alimentou a mágoa, o ressentimento, e não quis perdoar. Foi ali que começou a sua doença. Você entende? São alguns poucos exemplos de algo que é uma realidade muito profunda. A sociedade, a humanidade está doente por causa da falta do amor, mas não é amor de mentirinha que o mundo fala, não. Amor que sangra. Madre Teresa de Calcutá dizia: deve amar até doer. Se não doer, se não sangrar, não é amor. Por causa do pecado original, para amar exige sacrifício. Não é fácil. Por isso que a oração é chamada luta, combate. Não é fácil perdoar, mas é mais barato. Tenha certeza. Muito menos remédios você vai gastar.
muito menos sofrimentos você vai ter. Vamos sofrer nessa vida de um modo ou de outro, mas é muito melhor sofrer feliz, sofrer junto com Jesus, sofrer com aquele que ama, porque sendo amado por Jesus, nós temos força de enfrentar até as batalhas mais impossíveis aos olhos do mundo, aos olhos dos homens. O Senhor deseja nos libertar dessa falta de perdão. Olha só o que diz a palavra de Deus, anota aí no seu diário espiritual, o que vai dizer no livro do Eclesiástico, capítulo 28. Anota essa passagem que vale a pena. Aquele que se vinga, encontrará a vingança do Senhor, que pedirá minuciosa conta de cada um dos seus pecados. Perdoa o teu próximo a injustiça que ele cometeu, e então, ao rezares, ser-te-á perdoado os seus pecados, ser-te-ão perdoados os teus pecados. Um homem guarda rancor contra o outro, e do Senhor pedirá a sua cura? Vou repetir o versículo 3. Um homem guarda rancor contra o outro, e do Senhor pedirá a cura? Para com o seu semelhante não tem misericórdia, e pede a Deus o perdão dos seus pecados? Ele que é só carne, guarda rancor, quem lhe obterá o perdão dos seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa o ódio, da corrupção e da morte, e observa os mandamentos. Lembra-te dos mandamentos e não tenha ressentimento contra o próximo. Eclesiástico 28 vai dizer: como é que você vai receber a cura de Deus das suas enfermidades se você não quer liberar o perdão? Todas as vezes que eu encontro com uma pessoa que vem me pedir oração, por alguém que está com câncer, por alguém que está doente, por alguém que está com uma enfermidade grave, que tem risco de vida, eu digo, antes de qualquer coisa, diga a essa pessoa, normalmente é filho que pede pelo pai, quando é a própria pessoa eu digo, antes de qualquer coisa, o seu coração está limpo de todo ressentimento. Pense nas pessoas que te machucaram, deixa Jesus curar essas feridas, perdoa essas pessoas e deixa Jesus curar essas feridas. Esse é o primeiro passo, e gente, quanta cura milagrosa acontece quando a pessoa deixa o rancor. E outra, eu peço para toda a família fazer um trabalho assim de reconciliação, um exame de consciência, porque o Senhor recompensa aqueles que trabalham para perdoar. Muitas vezes o perdão é um ato de amor imenso, porque é difícil. Olha aqui o caso que a irmã Maria Raquel contou, uma mulher que viu a sua mãe ser morta, ser assassinada, e perdoar esse homem que matou sua própria mãe, perdoar o seu cunhado que abusou da sua cunhada. É difícil, mas só a força do amor pode destruir o mal. E quando eu falo de perdão, eu não estou dizendo que a pessoa deve ficar impune, que a pessoa deve continuar, principalmente, vamos dizer, pessoas que abusam de menores, devem ser denunciadas sim, mas a gente faz a parte humana o possível, e a justiça humana pode até falhar, mas não se preocupe não, essa pessoa não vai ficar impune não. Diante de Deus tudo se presta conta. Devemos fazer nossa parte, corrigir o que é um ato de misericórdia. Mas se houve uma injustiça, se a pessoa enganou, se não há o que fazer humanamente, não é a vingança a solução. O poder da oração é maior, decida-se pelo perdão. O seu coração será livre e abençoado para abençoar. Você vai impedir o mal no mundo pelo amor e não pelo ódio, não pela vingança, não pelo ressentimento. O Senhor quer nos falar muito hoje. Em Mateus capítulo 11, Jesus vai dizer que tudo se consegue pela oração. Jesus vai dizer, tudo o que pedirdes na oração, crede que tendes recebido e vos será dado. Eu vou repetir, Marcos capítulo 11, versículo 24. Tudo o que pedirdes na oração, credes que o tendes recebido, já toma posse como se você tivesse ganho, e ser-vos-á dado. Mas Jesus coloca uma condição logo em seguida. Quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também o vosso Pai que está nos céus
vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco o vosso Pai que está nos céus vos perdoará vossos pecados. Toda vez que você for rezar e se levantar suas mãos antes, Jesus está dizendo, Marcos 11, 25, quando vos levantardes para orar, lembrai, tem algum ressentimento aqui dentro que impeça essa oração de chegar no coração de Deus? Tem um guarda-chuva aqui impedindo essa graça, a minha oração de chegar no céu? Tem um ressentimento, tem uma raiva, tem uma ira, tem um desejo de vingança, tem ódio, ou mesmo um resquício de falta de perdão? Jesus diz, tira primeiro isso do seu coração, aí sua oração vai dar certo. Aí sua oração vai ser frutuosa, você vai sentir paz, você vai vencer a depressão, você vai vencer a angústia, a ansiedade, você vai vencer tudo na sua vida. Você vai ter a bênção de Deus na sua vida. Toda vez que for rezar, reza bem. Perdoa as pessoas que te fizeram o mal. Jesus está dando a dica da felicidade. Também no Pai Nosso, no capítulo 6 de São Mateus, Jesus vai ensinar algo fantástico. Os discípulos dizem, mestre, João Batista ensinou os discípulos a rezar. Ensine a nós também como devemos rezar. E Jesus ensina a chamar o Deus Todo-Poderoso, Onipotente de Abá, Paizinho. É esse Paizinho que perdoa 10.000 talentos de ouro que você deve para Ele. É o Deus que esquece os seus pecados. É o Deus que te ama, que quer te abraçar. Mas existe algo que impede o abraço de Deus ser sentido por você. Jesus ensina no Pai Nosso. Pai, perdoai as nossas ofensas, nossas sujeiras, nossos pecados, nossas maldades. Do mesmo jeito que nós queremos perdoar tantas pessoas que nos machucam nessa vida. Essa oração do Pai Nosso é um dos 7 pedidos que Jesus ensinou. Mas quando Jesus acaba de ensinar o Pai Nosso, a única coisa que Jesus reforça, olha só, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Você não vai rezar bem se você não perdoar. Mas, irmão, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. Eu vou dizer algo que é um pouco duro, mas é verdade. Essa é uma palavra de maldição. Retire essa palavra do seu vocabulário. Você pode até dizer, eu sozinho não consigo. Como nós cantamos, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito. Sozinho você não consegue. Primeiro, você está com uma família de oração que agora reza por você. Agora as irmãs estão lá diante do Santíssimo, clamando pelo exército de São Miguel, 24 horas por dia. Em todos os horários do dia esse exército está em oração agora. Somos mais de 40.000 unidos, rezando, ouvindo a palavra de Deus. Você não está sozinho. Segundo, seu anjo da guarda está do seu lado. Jesus está dentro do seu coração e ao seu lado. Maria está te envolvendo no manto sagrado. Todo o céu está disposto a interceder por você. Você não está sozinho. O Espírito Santo age em você. Por isso, sozinho você não consegue. Mas pelo poder da oração, o demônio é vencido. Eu contei o exemplo dessa jovem, ela ficou alguns anos rezando pelo pai dela. Ela achava que essa oração não servia muito, porque ela não sentia um amor pelo pai, um afeto pelo pai. Mas quando anos depois o pai apareceu, o que ela achou que seria um revidar, uma ação de vingança, transformou-se em amor, por causa da oração, a oração perseverante. Quando eu conheço algum irmão, alguma pessoa que tem algum trauma, não conheceu o pai, não conheceu a mãe, ou vive longe do pai ou da mãe, eu digo, você reza por ele? A pessoa diz, não. Eu digo, toda noite antes de dormir, reze uma Ave Maria por essa pessoa, porque isso será cura primeiro para o seu coração e será conversão para o seu pai ou para a sua mãe. Talvez o pai biológico, quem criou foi uma outra pessoa,
mas isso é cura para o nosso coração. Às vezes a gente nem sente que está funcionando, mas na hora que for necessário, você vai ver que o seu coração vai ser livre de muitas doenças por causa dessa decisão pelo amor. Meu irmão, minha irmã, a oração máxima que é o Pai Nosso nos diz que sem o perdão nós não temos futuro. Mas eu quero finalizar esse momento com você dizendo que existem 4 tipos de perdões que devem ser dados. Primeiro, às vezes é difícil de entender, eu vou falar rápido aqui, porque a gente vai rezar isso no terço do combate. Vamos rezar já para quebrar essas maldições. Primeiro, pessoas que guardam rancor de Deus. Por ter tirado o meu esposo, por ter perdido um ente querido, por passar dificuldade financeira, por algum sofrimento, por algum irmão que tem doença. Pessoas que não perdoam a Deus. Isso gera um mal terrível. A pessoa perde a razão de viver e começa a definhar quando ela tem mágoa de Deus. Outro perdão, o perdão a si mesmo. Pessoas que cometeram um pecado que nunca imaginavam que iriam cometer. E por causa do orgulho, me desculpe dizer, mas por causa do orgulho, você não aceita que você tenha caído nesse pecado. Você já confessou 1 vez, 2 vezes, Deus já te perdoou, mas você não se perdoa. Por falta de confiança no amor de Deus. Perdão a Deus. Irmão, Deus não precisa de perdão. Mas quando eu falo perdão a Deus, é pessoas que guardaram mágoa de Deus. Precisa renunciar a essa mágoa. Deus é bom, Deus te ama. Um filho não entende quando um pai dá um tapa para não tocar o dedo na tomada, chora. Mas aquilo é amor. Você não entende tudo que acontece, que Deus faz conosco. Mas por isso não julgue Deus, não coloque Deus no tribunal como réu e condene Deus na sua vida. Isso destrói a sua vida. Renuncie a esse rancor de Deus, renuncie a esse rancor de si mesmo. Por que eu fiz isso? Para o seu crescimento, para você ser mais humilde. Deus não queria que você caísse, mas se você caiu é porque faltou humildade. Perdoe a si mesmo e por fim, perdoar o outro, como nós já pregamos aqui. E o quarto, Mateus capítulo 5, que vai dizer assim, deixa eu ver se eu acho aqui, Mateus capítulo 5, bom, Jesus diz assim, se você tem a sua oferta para deixar no altar, e você lembrar que o seu irmão tem alguma mágoa contra você, antes de você fazer sua oração, de fazer sua oferta no altar, vai lá, se reconcilia com o seu irmão, como o testemunho que a irmã Maria Raquel contou aqui. Foi uma bomba atômica de bênção que caiu na família dela. Ela rezando com o exército de São Miguel, ela se decidiu, foi a Fernanda não? O último testemunho, a Verônica, né? Ela foi lá e pediu perdão, 20 anos, se eu não me engano, sem falar com seu pai já é idoso. Foi uma comoção, foi uma libertação para toda a família, foi uma bênção, porque ela pediu perdão. Eu te convido também a pedir perdão pelas pessoas que você machucou, que você feriu. Isso vai trazer a plena liberdade dos filhos de Deus para o seu coração. E eu termino esse momento, vamos cantar somente esse refrão. O Timóteo vai dizer assim, na carta, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Timóteo vai dizer, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos puras, superando todo ódio e ressentimento. Quando nós temos ódio e ressentimento, as nossas mãos não estão puras pelo perdão, nós não conseguimos orar com a liberdade, não conseguimos rezar bem, não conseguimos entregar nosso coração nas mãos do Senhor, porque Ele está acorrentado a esses sentimentos ruins. Vou repetir, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos puras, superando todo ódio e todo ressentimento. Quando nós não lutamos contra esses sentimentos ruins, não conseguimos fazer isso. Mas você, pelo poder da oração, hoje está sendo liberto de correntes pesadas, que te aprisionavam há anos, te impediam até de dizer o nome dessa pessoa, que você já está começando a liberar o perdão. Eu te convido agora, com o refrão dessa canção, estender as suas mãos agora para o Senhor, e dizer, Jesus, todas essas pessoas que eu preciso dar o perdão, Tu sabes que sozinho eu não posso,
mas essas pessoas e esse sentimento que está no meu coração não são meus. Eu entrego agora nas mãos do Pai do céu. Canta com esse refrão, com as suas mãos estendidas. Entrega agora toda a sua luta para vencer o rancor, para dar o perdão. Entrega agora o seu coração e todos esses sentimentos que estão aí dentro. Tudo é teu, Pai. Eu te entrego com fé em tuas mãos. Tudo é